O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Gestão Local é implementar uma gestão eficiente e que envolva as etapas de planejamento, execução e avaliação. Uma gestão para sustentabilidade, antes de mais nada, é uma boa gestão para a cidade. É uma gestão que se preocupa com resultados de melhoria da qualidade de vida daquela sociedade, daquela comunidade. Planejar, executar e avaliar tem que ser necessariamente feito com participação social. A Agenda 21 foi reforçada na Rio+20 como um processo que pode ser bastante eficiente para trazer a comunidade para entender os seus problemas, os seus desafios e fazer propostas. Naturalmente, quando planejo uma ação, um programa social, uma política pública, o que quer que seja, isso tem que ter orçamento, eu tenho que definir prazo, eu tenho que definir as metas que vão ser alcançadas, para naturalmente, durante a execução e no fim desse processo, eu puder fazer uma avaliação correta. Se um gestor está caminhando para um lado certo, ele precisa ter metas e indicadores para poder ter avaliações sistemáticas. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos. Reforçar os processos que visam o desenvolvimento sustentável, como a Agenda 21. Realizar uma gestão para a sustentabilidade, baseada na precaução sobre o ambiente urbano e seu entorno. Estabelecer metas e prazos concretos face aos compromissos da plataforma Cidades Sustentáveis. Monitorar os compromissos assumidos. Gerir recursos de acordo com critérios de sustentabilidade sólidos e abrangentes. Garantir a transparência administrativa. Envolver atores para monitorar e avaliar o desempenho, tendo em vista as metas estabelecidas. Vamos analisar alguns objetivos específicos do eixo Gestão Local para a Sustentabilidade. Reforçar os processos que visam o desenvolvimento sustentável, como a Agenda 21. A Agenda 21 hoje, ela visa que em determinadas localidades se crie um plano participativo, ou seja, uma relação entre a sociedade civil e o governo que busque naquela localidade o desenvolvimento sustentável do território, a partir de princípios de justiça social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Fazer uma abertura dos temas, dos indicadores, dos objetivos que estão tanto no plano de metas, que tem que incorporar a Agenda 21, quanto naqueles que podem ser formulados novos pela sociedade e pelo programa partidário que ganhou as eleições, né? Portanto, tem um compromisso nesse processo. É um desafio de costurar para você não sobrepor, né? Para você não excluir e, ao mesmo tempo, ter esse processo que a gente estava falando antes de participação efetiva da sociedade na formulação da Agenda 21 local. No site do Ministério do Meio Ambiente está disponível online, eles podem pegar, existe um guia, um manual que se explica como se constitui uma Agenda 21 local. Realizar uma gestão para a sustentabilidade, baseada na precaução sobre o ambiente urbano e seu entorno. O princípio da precaução ele deve ser adotado sempre que eu vou fazer uma obra, sempre que eu vou buscar implementar um projeto público ou até mesmo fiscalizar os projetos particulares. E esse conceito de você utilizar o princípio da precaução é aquele mesmo de não avançar sem ter claro quais são as metas, qual é o diagnóstico, como é que você vai atuar e quais os recursos que você tem para isso. Quando eu adoto uma política de precaução, eu consigo evitar que eu tenha prejuízos ambientais, que eu tenha danos ambientais. Por exemplo, é muito mais barato eu preservar um rio do que depois de poluído eu tentar despoluí-lo. No site do Governo Federal, no Ministério do Meio Ambiente, um plano feito para produção e consumo sustentáveis. Plano completo, onde a pessoa pode
ter até os aspectos, justamente tem os aspectos de educação, tem os aspectos das próprias compras, protocolos, propostas que foram feitos dentro desse plano, que foi construído de forma participativa também, e que os municípios e os governos estaduais podem acessar, se inspirar lá. Monitorar os compromissos assumidos. Todo compromisso assumido ele deve ser monitorado e avaliado, para que lá na frente, no fim da sua gestão, o prefeito possa dizer, olha, eu peguei a cidade desse jeito e hoje eu estou deixando ela assim. Se não forem utilizados os indicadores que estão sendo disponibilizados pelo Programa de Cidades Sustentáveis, dificilmente o prefeito vai conseguir fazer uma avaliação de como foi sua gestão e o que ele conseguiu realizar frente aos compromissos assumidos quando ele foi candidato a prefeito de sua cidade. Gerir recursos de acordo com critérios de sustentabilidade sólidos e abrangentes. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu tenho que considerar também fatores ambientais, eu tenho que considerar qual que é o impacto daquilo na vida das pessoas e também variáveis culturais. Aí entra até como um exemplo, eu posso dar como exemplo um programa de compras públicas sustentáveis. Ele consegue assegurar se todas as suas ações forem baseadas na premissa da proteção ambiental, da inclusão social, da justiça social, e da eficiência e a viabilidade econômica. Por exemplo, processo de licitação costumou sempre se comprar o quê? O que é mais barato. E nem sempre o mais barato é o melhor para o meio ambiente. Se o gestor lá na prefeitura, o gestor de compras, eles vão ter que fazer uma compra de computadores. Eu tenho que optar por um computador que consome menos energia elétrica ou um que consome mais energia elétrica, não necessariamente esse que consome menos energia vai ser mais caro. Garantir a transparência administrativa. A transparência é fundamental, porém a participação e o acesso a esses dados, as informações e a construção, o realinhamento dos programas, dos planos, a partir da avaliação com os indicadores. Então a transparência requer os indicadores. O prefeito ele tem que se imaginar como um grande facilitador. O dinheiro ele é público, o dinheiro ele é do cidadão. Naturalmente todas as pessoas, independente de cor, gênero, idade, elas devem ter acesso a todos os dados do governo. Isso já é garantido por duas leis. E aqui eu posso destacar a Lei da Transparência e a Lei do Acesso à Informação. Construir um portal de transparência que revele de uma forma aberta todo o orçamento da cidade, as políticas da cidade, um espaço de diálogo com a sociedade é fundamental. Segundo, transparecer os atos políticos, as ações políticas do governo. Cada vez mais a sociedade, se estiver exercendo controle social e participação, precisa ter claro quais são as decisões e como é que são tomadas as decisões pelo Executivo. Não dá mais para imaginar as políticas de balcão, de troca de favores e de interesses, muitas vezes de conflito com a própria política pública, que privilegie interesses privados. Construir esses indicadores, criar um conselho municipal de transparência com participação da sociedade e ser inovador de como é que informa, como é que coloca a sociedade ciente dos atos e da gestão pública é fundamental. Para o eixo Gestão Local para a Sustentabilidade, considere os seguintes indicadores principais. Proporção do orçamento para as diferentes áreas da administração. Compras públicas sustentáveis. Conheça as metas de alguns indicadores. Proporção do orçamento para as diferentes áreas da administração. A meta é publicar em formato aberto e atualizado todos os dados referentes ao orçamento da cidade. Disponibilizar todas essas informações online é um grande avanço. Se a gente pensar aí na administração pública há 10, 15 anos atrás, ela era uma grande caixa preta. Ninguém sabia o que acontecia. Ninguém sabia quanto custava o metro do asfalto. Só que hoje a gente vê o seguinte, que isso é a administração pública do passado. A administração pública do futuro e das cidades que estão dando certo por todo o nosso planeta são cidades que têm a gestão pública aberta. Compras públicas sustentáveis. A meta é atingir 100% das compras públicas sustentáveis e certificadas para todas as áreas da administração. Antigamente só se levavam em conta questões econômicas.
Hoje não. Hoje nós precisamos inserir aí dentro de um processo licitatório, por exemplo, questões ambientais. Será que aquela empresa está preservando o meio ambiente? Com o poder de compra do governo, a gente vai ter um efeito cascata de várias empresas se adaptando aí a questões sustentáveis. Comprar hoje produtos que não tenham origem, produtos que não tenham durabilidade, produtos que reforçam processos produtivos que produzem muitas externalidades, sejam resíduos, sejam impactos climáticos, sejam produzidos em condições de relações de trabalho precárias, é um prejuízo para a sociedade imenso, né? Ainda que, num curto prazo, possa se perceber que aquele custo daquela cadeira, daquele automóvel, daquele investimento, daquele serviço seja menor, né? Agora, existe um limite, quer dizer, existe um limite que é o limite do marco regulatório. A gente precisa ter um movimento que unam os gestores municipais, os prefeitos, governadores, deputados, enfim, toda a classe política, numa revisão séria da lei de licitações, da 8666, para incorporar os critérios de sustentabilidade que puderem ser de consenso estabelecidos pela sociedade. Consulte o GPS para saber mais sobre indicadores e conhecer caminhos para atingir as metas. Existe historicamente, em algumas cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, de alguma forma também pode se recuperar, a experiência, por exemplo, do orçamento participativo. Vou fazer um paralelo entre duas realidades. Eu acho que hoje a cidade de São Paulo ela vive graves problemas, por exemplo, o problema de mobilidade. Hoje a gente enfrenta muito trânsito, poluição, nós temos aí rios que estão poluídos há décadas. E fazendo um paralelo com uma cidade lá da China, Guangzhou. Em 2010 eu estive na China e na década de 90 essa cidade ela enfrentou os mesmos problemas que São Paulo vem enfrentando hoje. Quando o prefeito, na época, fez o plano estratégico de Guangzhou, que considerava tanto essas questões, e aí a gente vai falar do novo modelo de governabilidade, considerava questões econômicas, questões ambientais, questões culturais e questões sociais. A partir daí, eles criaram um plano estratégico para toda a administração pública, criando novas vias, mais de 130 áreas de parque, programas de saneamento básico, despoluição de córregos, despoluição de rios, refazer os bairros, reconstruir calçadas, a limpeza da cidade. Hoje ela tem a maior feira de negócios do mundo. Então, do ponto de vista econômico, ela melhorou muito, melhorando a qualidade de vida das pessoas que lá viviam. Consulte o GPS e conheça outros exemplos de boas práticas.